No vídeo de hoje eu vou te mostrar a como fazer aquele famoso sisteminha onde você escolhe um estado do Brasil em um select qualquer, em algum site, e no select de baixo aparecem as cidades daquele respectivo estado que você escolheu, tá? Vamos fazer isso daqui, aprender a fazer isso aqui usando o CodeIgniter, um pouquinho de Ajax e também um pouquinho aqui do Bootstrap para ficar com uma tela um pouquinho, com um visual um pouquinho mais agradável. Beleza? Vamos lá então? Bom, o primeiro passo para a gente começar a fazer esse sistema é o que? A gente baixar de algum lugar um banco de dados com as cidades e os estados do nosso Brasil, certo? Então aqui, se você fizer uma busca no Google, aí você vai achar que existe já duas SQL prontas lá no GitHub, que esse Xandês, esse usuário Xandês aqui, ele fez, ele disponibilizou para a gente, já tem 4 anos inclusive. E o que você vai fazer? Aqui são basicamente, ó, tem as cidades e os estados, então sobre os estados aqui é só uma query, onde a gente vai inserir esses registros aqui no seu banco de dados, tá? Então essa parte eu não vou cobrir porque isso aqui é bem tranquilo. Você vai criar um banco de dados qualquer, vai criar as tabelas exatamente com esses campos aqui, tá? E depois você importa cada um desses códigos aqui lá para o seu MySQL, tá? E daí se você tem os dados, tá? Os dados prontos para você ali. Então eu já tenho cadastrado aqui, ó. Eu tenho aqui já no meu o banco de dados local, MySQL, eu criei um banco de dados chamado Select Dinâmico, tá? E dentro dele tem duas tabelas, uma chamada cidade e outra chamada estado, certo? Então aqui, veja só, clicando aqui já aparecem os dados, tá? Tem o ID e as informações de cada estado, tá? E aqui na cidade, mesma coisa, tá? E antes de a gente passar lá para o código, lá no CodeIgniter, para começar a programar isso aqui, vamos entender como que funciona, né? Como que uma tabela se relaciona com a outra. Porque se você não entender essa parte aqui, não adianta você fazer o código, porque você vai se perder e vai fazer tudo errado, tá? Então isso daqui, digamos, é 99% do sistema que você precisa entender e saber exatamente como está funcionando. E é bem tranquilo, certo? Não tem nenhum problema. Então olha só, vamos abrir aqui a tabela estado e vamos ver o que tem aqui, ó. Temos aqui uma coluna ID, que é uma coluna de autoincremento, tá? Temos o código UF, isso aqui é o código geralmente do celular, né? O DDD, o chamado DDD, isso que a gente não vai usar por enquanto. Temos o nome, a UF e a região, tá? Então o que a gente vai apresentar para o usuário naquele primeiro select? A gente vai apresentar para ele, na verdade, o quê? Somente o nome, certo? O nome e vamos armazenar dentro do select, no menu select, o ID no campo value dentro do option. Tá? Então a gente armazena o ID e o campo nome. E para que isso? Tá? Por quê? Porque aqui dentro da nossa tabela cidade, veja o que nós temos aqui. Nós temos aqui um ID também, que é um ID autoincremento, não vamos usar isso daqui. Tá? E temos o ID estado. Então isso aqui que é o principal, é o fundamental. E por quê? Porque através disso daqui eu seleciono quais cidades daquele estado que eu quero que sejam mostradas, né? Então, por exemplo, com o ID estado em mãos, né, ou seja, com essa informação em mãos, eu consigo dizer para o banco que ele pedindo para que ele me traga somente as cidades daquele estado. Então, por exemplo, digamos que, vamos ver aqui um estado, ó, eu aqui moro no Paraná, então vamos ver o código do Paraná aqui, ó. Paraná, olha aqui. Então ele tem o ID 16, certo? Então a gente sabe que tudo que tiver ID 16, lá no campo ID Estado, na tabela cidades, vão ser cidades respectivas ao Paraná. Vamos testar para ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um select aqui, ó, dizendo o seguinte, ó. Eu quero que ele selecione tudo da cidade aonde o ID Estado é igual a 16. Então, olha aí, ele trouxe todas as cidades, os municípios, né, do Paraná. São 399 municípios que temos no Paraná. Tá? Então, é assim que funciona. Ou seja, a lógica é o seguinte. Você vai apresentar primeiro para o usuário, no primeiro select. Simplesmente vai dar um get, vai trazer todos os estados cadastrados. Tá? E vai montar um select, tá? um combo, né, um select com essas informações para o usuário. Com isso, ele vai escolher qual estado ele quer. E quando ele escolher, a gente vai colocar um evento uma função no evento onChange do select, ou pode ser um botão também, enfim, mas vamos colocar no onChange. Quando acontecer isso, o select vai dar um post para um código, e nesse post vai ser enviado esse ID aqui, ó, certo? O ID do estado. E com esse ID estado, a gente vai lá na tabela cidade e faz um get lá, um select asterístico lá naquela tabela, filtrando pelo ID estado, pela coluna ID estado. Tá? Então, essa é a lógica, é assim que vai ser o fluxo para a gente fazer o nosso código aqui. Tá? Então é importantíssimo você entender essa parte, e se você não entendeu aqui, tá? Volta esse vídeo e veja de novo, porque você não vai conseguir seguir adiante não entendendo essa parte. Fechado?
Então, muito bem, vamos passar agora aqui para o nosso CodeIgniter. O que eu tenho aqui? Eu simplesmente baixei o CodeIgniter, a última versão é o 3.1.3, olha aqui. Joguei numa pasta local aqui, olha só, uma pasta local, tá? Então tá aqui o CodeIgniter purinho aqui, então ali não vamos mexer em nada aqui, tá? E abri aqui o meu Sublime Text para a gente começar a fazer as configurações, tá? Então, o primeiro passo, o que é? Vamos vir aqui e configurar o nosso, vamos vir na pasta Application e vamos configurar alguns arquivos aqui. O primeiro é o config, tá? Vamos aqui no base URL, vamos colocar aqui o endereço local do nosso site. Então vai ser o que? http localhost select dinâmico tá? Então é assim que vai ser o nosso código. Então isso aqui ele vai servir para todo o site. Importantíssimo você configurar essa parte aqui, certo? Muito bem, fechamos aqui. Vamos agora aqui para a parte de database. Vamos aqui configurar nosso banco de dados, né? Então por padrão ele já vem aqui uma SQL selecionado. Vamos colocar aqui então o username, root. O endereço o hostname é localhost, na minha máquina aqui mesmo, tá? Password não tenho. E o database é o que? É o select dinâmico. Esse é o nome da minha base de dados. Select dinâmico. Muito bem. Então tá aí, nosso banco de dados já está configurado, tá? E para a gente carregar o nosso banco de dados automaticamente, tá? Existem duas maneiras, tá? A maneira manual, você carrega usando o this load database, tá? Em cada código, cada vez que você for usar, tá? Dependendo do sistema é o ideal você usar, mas aqui vamos deixar no autoload, tá? Porque a gente quer que ele sempre seja carregado. Então vamos vir aqui no autoload, aqui no libraries, vamos colocar aqui um índice chamado database. Muito bem. Salvei, fechei, vamos testar aqui e ver se vai dar algum erro. Olha, não deu nenhum erro, ele está carregando o banco de dados, já está conectado, tá? Como que eu sei, né, que ele está carregando o banco de dados? Simples, vou fazer um teste simples aqui. Vamos ver aqui nosso database, vamos errar um dado aqui. Por exemplo, root, vou colocar aqui uma letra a mais, olha só. Ele vai dar um erro, ó, acesso negado para aquele usuário, tá? Mesma coisa, esse errar o endereço vai dar um erro também. Então aqui a gente já sabe, né, que o banco está funcionando certinho, então já podemos usar os dados de lá. Muito bem, próximo passo, o banco funcionando, o que é? Vamos criar os modelos, né, os models de acesso a cada tabela. Tá? Então é importante isso aí, não vamos fazer tudo no controle, vamos seguir o padrão MVC, que é o padrão sugerido pelo CodeIgniter. Então o primeiro passo é vamos criar um model para cada tabela. Na pasta models, vou criar um novo arquivo aqui, salvar ele como, por exemplo, estado model.php. Tá? E vamos colocar o código aqui. Aqui o que é? Uma classe, class, estado model, extends, ci, model. Certo? Vamos colocar aqui também a função, o método de construct, e vamos chamar também dentro desse método o método construct py do CIModel. É importante sempre fazer isso, porque sempre tem algum arquivo, algum código de inicialização que o CIModel executa, então é importante a gente executar aqui. Se a gente criar um construct, né, isso sobrescreve o construct original. Então, o que a gente faz aqui? Ó, public function construct. E aqui a gente chama, quando a gente faz isso daqui, a gente sobrescreveu o construct original, tá? Então isso não é bom fazer. Então, para que a gente chame o construct do CIModel original, o que a gente faz? A gente chama também o construct do CIModel. Como a gente faz isso? Parent, construct. Pronto, o que está acontecendo aqui? Então, quando esse model, essa função, essa classe for instanciada, quando ela for criada, carregada, essa é a função que vai ser executada por primeiro, certo? E dentro dessa função eu estou chamando também a função construct do CIModel. Aqui faltou um underline, então são dois underlines. Então muito bem, aqui a gente garante agora que está tudo certinho. O primeiro passo estamos dentro de estado, certo? A gente vai precisar do quê? Vamos precisar mostrar todos os estados para o nosso usuário. Então, acho que aqui só vai ter somente um método, não precisa criar outros métodos, tá? Então vamos ter somente um método aqui que traz todos os estados para mostrar para o nosso usuário, ordenado pelo nome do estado. Então como que vai ser isso aí? Então, public function, por exemplo, getAll. Vou dar esse nome de getAll, você dá o nome que você quiser aí, tá? E aqui o que vai ter? Vamos colocar já um return this db. E aqui embaixo, para ficar visualmente mais legal, vamos colocar um order by, eu quero o quê? O campo nome, tá? Aqui eu coloquei os campos em maiúsculo lá, então eu vou usar maiúsculo aqui, tá? Se você colocar minúsculo, você tem que usar minúsculo, senão ele não vai encontrar. E aqui no final um get, certo? Get na tabela, que é o quê? Tabela estados. Aqui ponto e vírgula, tá? Vou colocar um comentário aqui. Então aqui, ó. Traz todos os estados cadastrados no banco de dados.
Muito bem, então isso aqui chamamos a função, ele vai trazer para a gente todos os estados cadastrados no banco, certo? Muito bem. Por enquanto, essa aqui é somente isso daqui. Já vamos fazer um outro método aqui, mas por enquanto vamos criar agora o model do cidades. Então vamos ver aqui, new file, salvar, cidade model.php. PHP, mesma coisa, class cidade model, extends, ci model, parent, public function, construct, parent, construct. Muito bem. Agora vamos criar aqui. Então aqui a gente vai ter que trazer agora as cidades baseadas no ID estado, certo? Então a gente vai ter que fazer uma função aqui que traga para a gente todas as cidades daquele estado, tá? Para o nosso exemplo é somente essa função que a gente vai usar, não precisa mais do que isso, tá? A gente não vai em nenhuma tela carregar todas as cidades sem que um estado seja informado. Então vou criar essa função aqui, ó, public function. Eu dou o nome, eu gosto de dar um nome parecido com o que a função executa, para ficar mais fácil de você entender depois. Então, por exemplo, eu quero o quê? Get cidades by ID estado. Tá? Então, se você consegue saber que eu vou conseguir tomar todas as cidades, é através do parâmetro ID estado. E aqui a gente coloca como parâmetro ID estado e inicializo ele como null, para garantir. E aqui, muito bem, o que temos aqui? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o que antes de fazer isso aqui, nós temos que fazer também mais um método aqui, que é o que... Não, na verdade, nesse exemplo não vai precisar desse método. Esse daqui vai ser suficiente. Então, o que vai ser? O que vai ter aqui? Ó? Return this db, where, que campo? ID estado vai ser igual a ID estado, certo? Get, qual tabela? Cidade. Muito bem, então o que está acontecendo aqui? Ele está trazendo todas as cidades que têm o campo ID estado igual ao ID estado passado. Vou colocar também mais uma linha aqui, que é o order, né? Order by nome, né? Assim a gente ordena a listagem através do nome, certo? Então isso daqui, ele vai trazer para a gente todos os estados, tá? Que tenham o ID estado igual ao que a gente passou aqui, certo? Muito bem. Então com isso daqui a gente já consegue fazer alguma coisinha, já consegue mostrar lá para o usuário, tá? Então vamos trabalhar agora aqui no controller welcome, tá? Eu não vou criar controllers novos aqui. Um controller novo vai ser criado, mas esse aqui eu vou usar por padrão, tá? Não vamos modificar muito para não ficar tão complicado de entender. Então eu vou apagar esse comentário aqui. E aqui, o que nós temos aqui? Então na primeira tela, o que a gente vai mostrar para o usuário? Vou mostrar para ele um select, né, com todos os estados cadastrados no sistema, tá? Então o primeiro passo que é? Eu vou carregar em uma variável aqui, que eu vou passar lá para view, todos os estados que existem no sistema. Então aqui vamos criar aqui um array para passar essas informações. Então vai ser aqui, por exemplo, aqui tem um pequeno detalhe, tá? Veja que a gente vai ter que mostrar para o usuário uma combo, né? um select, um input do tipo select com todos esses estados, tá? Eu poderia criar esse select, um código aqui, ou criar um código lá na view, tá? Colocando um for each lá e criando código. Porém, eu não costumo fazer isso por quê? Porque às vezes um combo, nesse caso, nesse sistema aqui, não vai ser preciso, tá? Não seria preciso, mas no sistema grande é interessante você fazer isso porque às vezes um select de estados, né, ele é útil você usar ele em vários locais, em várias partes do sistema, então você vai ter que reutilizar ele várias vezes, tá? Então eu acho interessante a gente criar uma função aqui dentro do model que traga para a gente os options do select já prontos, né? Nesse caso a gente vai precisar do quê? De um options estados, certo? Isso aqui vai trazer o quê? Trazer alguma informação que traga esses options para a gente, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou criar aqui, então, no estado model, um novo método que vai montar para a gente esse option. Então, daí, sempre que a gente precisar desse option, a gente chama esse método aqui do nosso model e ele está prontinho para a gente, tá? Então, como que a gente faz? Então, public function select estados. E como que vai ser aqui? Então, o primeiro passo é o quê? Vamos criar aqui uma variável chamada options, que vai receber o quê? Vamos colocar aqui, então, option, value, vou deixar vazio, e aqui selecione o estado. Muito bem. O próximo passo agora é o quê? Vamos recuperar todos os estados que nós temos cadastrados. E qual que é a função que traz para a gente isso? Já está prontinho aqui, ó. Dentro desse mesmo model já temos uma função que traz todos os estados. Então vamos colocar isso dentro de uma variável aqui, por exemplo. Ó. Estados recebe
this get all. Então, estou acessando um método aqui dentro da minha própria classe, então basta eu digitar isso aqui, this get all, ele vai chamar esse método aqui e vai colocar o conteúdo dentro de status. Muito bem, vamos dar um for each agora aqui, ó. For each status. Para cada linha eu vou chamar a função result do CodeIgniter e cada resultado do result eu vou armazenar dentro de uma variável chamada estado. Tá? Então, cada linha vai ser armazenada dentro de estado, certo? Então, aqui agora é o seguinte, agora a gente faz o seguinte, ó, options, ponto igual, porque agora eu vou fazer um incremento, vou colocar o conteúdo dentro da options, adicionando, concatenando, né, porque são vários options que tem. O que temos aqui? Então, temos um option, value. Qual que é o value? É o ID, né, é o ID do nosso estado, tá? Então, é o campo ID. Então, como eu coloco aqui? Eu vou colocar essas chaves aqui para dizer que eu estou recuperando uma informação, inserindo uma informação que está vindo de fora dentro de uma string, tá? Então, vai ser o que? Estado. E vamos acessar como um objeto. Olha aqui, então ID. Vamos confirmar se o campo ID é maiúsculo ou minúsculo. Então aqui no meu PHP-MyAdmin, estamos aqui em estado, ó, o campo ID é maiúsculo. Tá? Então vamos obedecer essa regra aqui. ID. Muito bem. E aqui a gente fecha o nosso option. E aqui dentro a gente coloca também, né, o nome do nosso estado. Então vai ser estado nome. Vou colocar também aqui a chave. Muito bem, ponto e vírgula, e isso aí. E agora aqui, return options. Então isso daqui ele já monta para a gente agora um select com os options de estado já prontinho para a gente utilizar quando a gente quiser. Tá? Vamos colocar um comentário aqui. Ó. Monta um select de options com os estados cadastrados. Então agora vamos acessar o método select estados do nosso estado model. Então vamos ver aqui no welcome. E aqui vamos fazer o seguinte, ó, this estado model e o nome do método status model. Opa, aqui na ponta e vírgula. E essa array dados, vamos passar lá para a nossa view através dessa forma aqui. Então a gente coloca uma vírgula, depois de chamar a view e passa para lá. Só que tem um pequeno detalhe aqui, um pequeno porém. Vai dar um erro se a gente chamar isso daqui, porque eu não estou carregando o estado model. Então esse model não foi carregado. Então como que eu poderia carregá-lo? Através de um comando, por exemplo, this load model estado model, vai funcionar também. Ó. Vamos deixar assim para você ver como funciona. Tá? Vamos executar aqui para ver como não vai dar nenhum erro. F5. Ó, deu um erro, inclusive. Ó. Estados, ó, o nome da tabela é no singular. Então, vamos vir aqui, estado model, get, aqui, ó, estado. Opa, agora vamos ver. Option, vamos ver os erros seguintes. A variável indefinida, options. Onde está dando erro? Estado model. Na linha 31. Aqui, options. Então tá aí, eu vejo que não deu nenhum erro, tá? Aquela variável está disponível para a gente aqui, vamos mostrar isso para o usuário, tá? Vamos mostrar esse select para o usuário. Como a gente faz isso? Vamos trabalhar agora um pouquinho aqui na view. Na nossa view, vou deixar um pouquinho mais bonito, eu vou apagar toda essa parte aqui do CodeIgniter, de classe, de estilo, tá? Vou apagar isso aqui, vamos colocar aqui também informação. Estados e cidades do Brasil, tá? E vamos colocar aqui duas coisas, vamos colocar aqui também o idioma PTBR, tá? E aqui vamos colocar o nosso Bootstrap, tá? Só para ficar um pouquinho bonito. Vamos copiar aqui, não vou nem baixar os arquivos, vou copiar o código do CDN do Bootstrap mesmo, vamos colocar aqui. Certo? Eu vou colocar aqui também, isso aqui que é importante, que temos que ter essas duas meta tags aqui para o Bootstrap funcionar certinho. E essa linha a gente coloca aqui embaixo do meta, tá? Então isso aqui já deixa nosso compatível com a parte de para você colocar em celular, responsividade já fica ativado, certo? Muito bem, isso aqui é suficientemente mostrar para o usuário o nosso Select. Aqui vamos dar uma mudada também, vamos tirar aqui esse H1, vamos mudar aqui em vez de ID Container, vai ser Class Container, tá? Aqui é ID Body, vamos colocar Class Row, tá? Que é do Bootstrap, vamos apagar tudo isso daqui. E aqui, vamos criar agora aqui então uma div com a classe FormGroup. Então div.formGroup. E aqui vamos colocar uma label. Label for estados.
Então aqui, estados, e aqui o nosso select. Então, select, qual que vai ser o ID dele? Vai ser estados, name, estados também. Aqui eu não coloquei a tag form, porque isso aqui não vai ser dado um post do jeito tradicional, tá? Vai ser dado um post via Ajax, tá? Então a gente vai ver mais pra frente lá. E aqui dentro do select, o que a gente faz? A gente coloca simplesmente um código PHP e dá um echo aqui, ó, no options, estados. Vamos confirmar se é esse nome mesmo. Options estados. Isso que ele vai imprimir pra gente agora aqui os estados do nosso banco de dados. Vamos testar para ver? Ó, deu um erro, option estados. Vamos ver o que a gente errou aqui. Ó, navio mesmo, linha 32. Linha 32, opa, eco. Olha aí, seleciona o estado. Então tá aí funcionando certinho já. Vamos melhorar isso daqui, tá? Aqui, vamos colocar aqui no nosso select o class form control, certo? Olha, form control, tá? E vamos colocar aqui também container, class row, class form group. Vou colocar aqui também, ficar um pouquinho mais interessante, um H1. Vou colocar aqui, ó, estados e cidades do Brasil. Vou colocar aqui uma class text center. Pronto, olha, fica igualzinho ao nosso exemplo lá. Então, olha só, então já temos todos os estados aqui. E olha que interessante que é, sempre que você precisar mostrar uma combo para o usuário, um select para o usuário, que tenha os estados cadastrados no banco, você não vai precisar fazer um for each de novo, tá? Se a gente tivesse feito isso aqui na nossa view, todas as views que você fosse mostrar, você teria que fazer isso. E nesse caso aqui não, a gente reutiliza código, né? Então, essa que é a grande vantagem, né, da orientação a objetos e do CodeIgniter, né, do MVC. Então, a gente tem uma classe aqui prontinha que gera para a gente o select status sempre quando a gente precisar, certo? Muito bem, continuando então agora. Então, inclusive, antes de continuar, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, olha só que interessante. Então, aqui tá bonitinho, né? Vamos pedir o código fonte. Olha só como é que tá aqui tudo bagunçado, né? Então, não que isso vá mudar, mas olha que legal essa dica aqui. Para você deixar um pouquinho mais interessante aquilo lá, mais bonito, a gente vem aqui e coloca um ponto PHP e all. E o que é esse PHP e all? Ele faz o PHP end of line. E o que isso significa? Cada sistema operacional, olha só, agora ficou uma linha embaixo da outra. Cada sistema operacional ela tem um tipo de código que diz qual que é o fim da linha. Né? Então, para o Windows é de um jeito, para o Unix é de outro. Então, o PHP EAL ele detecta em que sistema operacional você está e faz automaticamente isso. Tá? Não que seja imprescindível, mas fica uma dica para você aí. Muito bem, o próximo passo o que é? Vamos criar agora aqui o nosso select de cidades, né? Cidades que vão ser mostradas para o usuário. Então, vamos criar aqui embaixo, na nossa welcome, vamos criar aqui mais um form group, div de ponto form group. Muito bem, e aqui label, às vezes não funciona esse autocomplete aqui do Sublime, label, aí, label for cidades, então aqui, cidades, e aqui que nós temos aqui, mesma coisa, select, qual que vai ser o ID? Cidades, name, cidades, e agora aqui, selecione o estado acima. Então vamos dar uma mensagem para o usuário aqui para ele selecionar o estado acima antes dele continuar. Então tá aí, vamos colocar aqui a classe do Bootstrap, class form control. Olha aí, então tá aqui. Na verdade aqui eu errei, né? Aqui temos que colocar um option, aí sim, selecione o estado acima. Então tá aí. E vamos deixar isso aqui desabilitado, né? Porque não tem porque o usuário clicar aqui já que não existe, né? Vamos colocar aqui, ó, no nosso select, né, um atributo chamado disable. Pode apagar, não precisa esse daqui. Somente disable já é suficiente, segundo o padrão da HTML5. Então tá aí. Qual que é a ideia agora? Então, selecionou o estado aqui, a gente vai pegar esse post, esse ID, olha só no código fonte. Estou pegando do banco lá o ID, a tabela, né, e o nome. Tá? Então, a gente vai pegar esse post aqui, quando o usuário clicar aqui, e a gente vai fazer um post via Ajax lá para o nosso código para fazer um select no banco de dados, passando como parâmetro o ID do estado, certo? Muito bem, então o próximo passo o que é? Aqui no nosso, agora vamos trabalhar na nossa cidade modo. No estado modo já não precisa mexer em mais nada aqui, que já está tudo certinho, vamos fechar então. Cidade modo já temos aqui então um get cidades by estado. Vamos colocar um comentário, traz
todas as cidades do estado informado. Muito bem, então a gente vai chamar essa função aqui, tá? É através do estado. Então, muito bem. Agora aqui, vamos trabalhar antes aqui na view, e vamos fazer por etapas, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que quando esse usuário selecionar um estado e mudar o estado, então isso aqui vai dar, a gente vai enviar esse parâmetro via Ajax aqui para o código, né? Então, para isso, vamos usar um jQuery, né? Vamos usar um jQuery, que o jQuery é bem facinho de fazer isso. Vamos vir aqui, ó. Vou pegar o jQuery aqui do Google mesmo, que está armazenado lá no Google. Ó, salvei copiei essa linha aqui, venho aqui, e aqui na nossa view, coloco aqui em cima, ó. Vou colocar aqui em cima. O ideal é você colocar lá embaixo, mas nesse caso aqui tudo bem. Então, o jQuery já carregado, tá? E vamos criar uma função agora aqui para a gente manipular e trabalhar com esse select estado. Como a gente faz isso? Então, vamos vir aqui, antes do head, vamos criar aqui um script, certo? Script. E aqui, vamos acessar aqui uma função do jQuery que só é executada quando o DOM do documento estiver completo, ou seja, que é o Document Object Model. Ou seja, quando todos os objetos forem carregados já na sua página, daí ele vai passar a executar as funções que a gente digitar aqui, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou vincular aqui no SelectD um método, um evento onChange. Poderia colocar aqui também assim, ó, onChange, e chamar uma função, tá? Mas nesse caso aqui não é muito interessante não, o ideal é a gente fazer aqui por cima mesmo, certo? Então, como a gente faz isso? Vamos acessar aquele select dessa maneira aqui. Então, o nome do nosso select é estados.change, certo? Change, aqui dentro agora function. Então, essa função aqui vai ser executada, essa função anônima, né, vai ser executada quando houver um onChange aqui no nosso select. Então, por exemplo, coloquei um alert. Antes, vamos pegar aqui, ó, id estado. Var id estado é o que? É aquele campo lá, estados.val. Tá? Esse aqui então é o nosso id estado. Vamos dar um alert agora aqui. Alert id estado. Então, no onChange, ele vai ter que mostrar um alert com o id estado selecionado. Vamos testar aqui, ver? Olha aqui. Olha aí, 9. Olha, Santa Catarina. Então já está funcionando certinho. Então esse ID aqui, agora a gente tem que passar lá para o nosso banco de dados. A gente vai passar esse parâmetro via Ajax para algum lugar, certo? Para algum lugar. Qual vai ser esse lugar? Tá? Então vamos criar agora aqui. Vamos colocar o código aqui já, depois a gente cria o controle. Então vamos chamar uma nova função aqui do jQuery, que é o post. Então a gente faz assim, ó, post. Então ele faz um post via Ajax. Como que ele funciona? Basicamente eu tenho aqui três informações, né? Eu tenho aqui um parâmetro 1, parâmetro 2 e parâmetro 3. No parâmetro 1 é o endereço, o parâmetro 2 são os parâmetros que estarão enviados via post, e o 3 é a função de callback, a função que vai ser executada quando isso aqui quando for executado com sucesso. Tá? Então, primeiro o endereço. Vamos montar aqui antes, aqui dentro, fazer o seguinte. Ó. Vamos criar aqui uma variável chamada baseURL, que eu vou pegar a baseURL do CodeIgniter. Então, vai ser aqui, ó, echo base. E para que isso daqui? Isso aqui serve para a gente vincular sempre o baseURL também no JavaScript, tá? Então funciona assim, ó, baseURL mais, agora eu coloco o endereço do meu código PHP, vai ser o quê? Index.php barra. Vamos criar agora aqui o seguinte, essa aqui é uma dica importantíssima. Quando você for trabalhar com Ajax no seu sistema, procure colocar todos os seus controllers, as suas classes que vão trabalhar com Ajax dentro de uma pasta chamada Ajax, tá? Então vamos criar aqui dentro do controllers, depois uma pasta chamada Ajax para diferenciar. Então nesse caso aqui vai ser o quê? Então vai ser o index.php na pasta Ajax, no controller chamado cidade, que a gente vai criar daqui a pouco, e aqui dentro vamos chamar um método chamado getCidade, certo? Vírgula. Esse aqui é o segundo parâmetro que entre chaves você vai passar, que são os parâmetros que serão enviados via post para esse endereço aqui, certo? Então o que eu estou enviando? Estou enviando o id estado. Esse aqui é o parâmetro que vai aparecer lá no código PHP, tá? Que vai ter o seguinte valor, id estado, que é essa variável aqui. Tá? Poderia copiar isso aqui e colocar aqui também, tanto faz, tá? Aqui não coloco ponto e vírgula, nada, porque somente isso aqui é um array, né? É um array. Então aqui, se eu colocasse mais um parâmetro, eu colocaria vírgula e outro parâmetro aqui embaixo. Nesse caso, somente um parâmetro que eu estou enviando. E o terceiro parâmetro da função post é o que? É a função de callback. É a função que vai ser chamada com a resposta desse código PHP aqui. Então, vírgula, function, uma função anônima também, function. Aqui dentro eu coloco uma variável que vai receber esses dados, que vai armazenar esses valores. Então, vai ser, por exemplo, data. E aqui entre chaves, o código vai ser executado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um console.log data. Por enquanto vai ser isso. Ou seja, a gente vai mostrar no console.log do Chrome o que veio aqui desse código, certo? Vamos criar agora, então, aqui essa estrutura
pasta Ajax, controller cidade e o método getCidade. Então vamos ver aqui em controllers, criar uma pasta nova aqui, Ajax. Aqui dentro, vamos criar um novo arquivo chamado cidade.php. Então class cidade extends ci controller. E aqui mesma coisa, vamos criar um método aqui construct public function construct e parent construct. Muito bem. Aqui garantimos o funcionamento de todos os códigos. E agora vamos criar nosso método aqui chamado getCidade. Public function getCidades. É no plural que eu coloquei, vamos ver. Vamos colocar getCidades, porque são várias cidades que serão retornadas. Tá? E aqui, o que nós temos aqui? Então agora aqui entra o pulo do gato, né? A gente vai ter agora trazer todas as cidades daquele estado, né? E qual estado? Esse estado eu vou receber o ID dele via post, né? Via post. Então esse ID estado está sendo passado para esse nosso endereço aqui, esse é o nosso controller. Tá? Então vamos recuperar ele como? Bem tranquilo. ID estado recebe this input post o que? ID estado. Pronto, agora eu já tenho o estado que o usuário quer selecionar. Já está dentro dessa variável aqui. Com isso em mãos, agora o que eu faço? Eu chamo agora essa função, esse método aqui, getCidades by estado do nosso model, cidade model, tá? E ele vai trazer agora todas as cidades com aquele estado. Então vamos copiar aqui, vamos fazer o seguinte. Então aqui, this cidade model, nome do método e aqui o parâmetro id estado. E o que eu faço com essa informação agora? Nesse caso eu simplesmente dou um echo, tá? Não dou um return, tá? Por quê? Quando você trabalha com Ajax, a informação que é retornada, ela vem em texto puro, em texto plano, às vezes em JSON, às vezes em texto plano. Nesse caso aqui vai ser um texto plano, tá? Então eu simplesmente dou um echo aqui para mostrar isso para o usuário, tá? Esse echo a gente vai recuperar esse texto e vai substituir lá no nosso código HTML, certo? Vamos testar isso aqui, isso aqui já é para estar funcionando se eu não errei nada aqui, tá? Então vamos ver, ó. Dei F5 aqui, vou apertar F12, ó, já deu um erro aqui, ó. Nem carregou, vamos ver o que eu errei. Apertei F12, olha só aqui no console, ó, erro interno do servidor. O que eu errei aqui será? Ah, já sei, é o seguinte, eu estou usando o base URL, certo? O base URL aqui na nossa view, ele é um helper que tem que ser carregado. Então como que a gente configura isso? Como a gente carrega? Vamos aqui no nosso config, autoload, vamos ver aqui em helpers, é o helper URL, que tem as funções de URL, certo? Então agora, salvei lá, F5 aqui e trouxe pra gente, ó, Ctrl U. Veja agora o que está acontecendo, ó, var base URL que eu criei é isso daqui, ó. Então isso aqui serve para criar o nosso endereço completo, certo? Muito bem, vou apertar F12, vamos ver agora aqui em console o que vai acontecer quando eu selecionar um estado. Olha aqui, olha só, deu um erro inclusive, ó, é um erro interno do servidor. Por quê? Vamos clicar aqui e ver o que aconteceu. Get cidades, olha só, propriedade indefinida, cidade model, tá? Será que eu não carreguei isso aqui? Vamos ver. Acho que eu não carreguei isso. Eu não carreguei o model lá no autoload. Vamos ver aqui no final. Não carreguei. Então essa é outra dica também, né? Inclusive eu esqueci de falar aqui no cidade, olha só. Essa é uma maneira da gente carregar o nosso, na verdade aqui, é no welcome, né? Aqui no welcome. Isso aqui. Então eu estou carregando somente o estado model para esse controller aqui. Então vamos fazer o seguinte, outra maneira de carregar para todo o sistema, né? Claro que você tem que verificar se isso é realmente útil, né? Você carregar todas as suas bibliotecas para todo o sistema, às vezes não é tão interessante assim, vai criar um peso muito grande. A gente vem aqui no autoload, nesse caso aqui como é um exemplo, né? E a gente precisa de tudo carregado, a gente pode ver aqui no autoload, lá no final, a gente pode preencher nesse array aqui quais models a gente quer carregar. Então, por exemplo, aqui eu quero o estado model, e eu quero também o cidade model. Muito bem, então aqui ele vai estar carregado disponível para todo o sistema utilizar. Vamos vir aqui, F5, olha só, vamos ver aqui em console, vamos selecionar de novo. Ó, agora funcionou, ele deu um erro, mas ele funcionou. Ó. Ele está dizendo que o resultado do MySQL não pode ser convertido em uma string. Então se dá lá no cidade na linha 13. Controle cidade, linha 13. Vamos ver o que eu errei aqui. Ah, certo, então é aqui, ó. Por que isso, né? Porque aqui no cidade model, tá?
aqui cidade mod, eu estou simplesmente retornando o resultado, né, o resultado dessa consulta, e não é isso que eu quero. O que eu quero, na verdade? Eu quero também, né, vamos parar para pensar, eu quero também o quê? Eu quero um select, eu quero um option, certo? Exatamente como estados, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar uma função também que monte para mim esses options, né? Monte para mim esses options, tá? Como que eu faço isso? Então vamos vir aqui criar um novo método chamado assim, ó, public select cidades, public function select cidades, tá? E esse, na verdade, esse método que eu tenho que chamar. E aqui que ele vai receber? Ele vai receber o parâmetro que é ou melhor, vai receber os dados que vem do estado que o usuário seleciona. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é o quê? Primeiro, vamos trazer aqui todas as cidades que aquele usuário trouxe para a gente. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente vai chamar, na verdade, o cidade, a gente vai passar, em vez de passar lá para o get cidades by cidade, a gente vai passar aqui para onde? Para o select cidades. Olha só, select cidades. E nele a gente vai passar o parâmetro, certo? Então, vai passar o parâmetro id estado. Então, muito bem. Cidades. Então, agora aqui, vamos criar aqui um arquivo select dados, vai receber o parâmetro id estado, certo? E agora aqui a gente vai criar o quê? A gente vai criar, vamos trazer os estados vamos olhar as cidades daquele estado. Então o primeiro passo o que é? Vamos trazer aqui, ó. Cidades é o quê? É o this get cidades by estado. De qual estado? Desse estado aqui, ó, id estado. Muito bem, tem as cidades cadastradas aqui. Agora vamos criar aqui os options, né? Option recebe option, vou colocar aqui, selecione a cidade, option, muito bem, agora vamos dar um for each, aonde? Em cidades, para cada linha eu vou chamar a função result do CodeIgnite, que vai transformar a nossa consulta em objeto, e cada resultado vou colocar na variável cidade, que é cada linha. Muito bem, agora o que eu faço aqui? Options, ponto igual, porque eu quero concatenar, options, value é o que? Value igual cidade id, e aqui não é options, né? É option no singular. E aqui o nome da cidade, certo? E vem da onde? Está em cidade, nome. E aqui eu vou colocar um php e all. Muito bem, e agora que eu dou um return, porque eu estou retornando esse valor aqui para uma outra função PHP, certo? E assim eu consigo passar os dados para lá. Vou colocar aqui comentário, monta um select com as cidades selecionadas do estado. Muito bem, então select cidades é esse aqui que eu tenho que chamar agora aqui no meu controle. Então, chamo select cidades, passando o id estado, e ele vai me retornar um select prontinho para eu usar no meu código, certo? Então aqui, ó, vamos testar agora aqui, ver se vai funcionar. F12, aqui no console, vou selecionar o estado, ainda deu um erro. Option, esqueci de alguma variável lá, li 33, aqui eu errei aqui. Options, né? Esse aqui, a variável é no plural. Vamos testar agora. Ah, e agora deu certo. Então, tendo todas as cidades da Bahia, por exemplo, ó, certo? Aqui, ó. Então, aqui para baixo ele concatenou. Muito bem, então o próximo passo aqui é a gente pegar esse conteúdo e substituir aqui dentro dessa select cidade. Como a gente faz isso? Bem tranquilo, tá? Note que aqui na nossa view, nossa cidade, ela tem aqui um ID, né? Um ID chamado cidades. Então a gente vai fazer o seguinte. Então em vez de eu mostrar isso aqui no console, eu vou fazer o quê? Eu vou acessar aquele select cidades.html e vou jogar lá dentro o data, que é o que veio lá do nosso banco, né? Só que tem um porém, né? Ó, se eu clicar aqui e selecionar, já está carregado aqui. Só que eu não consigo clicar, eu tenho que remover esse atributo aqui de disable desse campo, né? Como a gente faz isso? Bem tranquilo. Então depois que eu carregar aqui, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Ó. Seleciono aquilo lá, ponto remove
attr, qual atributo? O atributo disable. Então eu removo o atributo. E sim, o usuário pode selecionar. Vamos testar agora aqui, ó. Olha aí. Então tá aí, ó. Funcionou certinho. Mesma coisa aqui, ó. Paraná. Ó. Paraná. Olha aí. Cidades. Certo? Bem tranquilo. Vamos fazer uns incrementos agora aqui. Então, por exemplo, se eu escolher outra cidade aqui, ó. Na hora que ele não muda, é legal dar uma mensagem para o usuário chamada dizendo que está carregando. Como que a gente faz isso? Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu chamar essa função, aqui no onChange, antes de qualquer coisa, eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar esse HTML aqui, copiar, e eu quero o quê? Eu quero que o data receba isso aqui, ó. Um option, sem nenhum valor, barra option, e colocar aqui um carregando. 3 pontinhos. Muito bem, e eu também tenho que habilitar, né? Eu tenho que desabilitar de novo, né? Habilitar o disable daquele campo. Como que eu faço isso? Bem tranquilo. Tá? Eu tenho que adicionar um atributo. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, em vez de ser o remove, eu só coloco attr, coloco o nome do atributo e o valor dele, vírgula valor dele, que vai ser também disable. Tá? A mesma coisa. Olha aí, F5. Olha, carregou, viu que deu uma piscada? Olha lá. Vamos colocar aqui um delay só para você ver. Vamos imaginar que estivesse carregando um servidor. Então, onde que é montado aquilo lá? Aqui no nosso cidade model, certo? Então aqui, ó, na verdade, no controller, vamos colocar aqui mesmo. Antes da web, vamos colocar um sleep aqui, ó, de 1 segundo, por exemplo. E fica mais fácil a gente ver. Olha lá, carregando, seleciona a cidade. São Paulo, carregando, seleciona a cidade. E vamos, por último, colocar mais uma função interessante. Vamos mostrar para o usuário quantas cidades aquele município tem, aquele estado tem. Como a gente faz isso? Muito tranquilo. Vamos vir aqui no nosso cidade model, onde o select cidades é criado, e a gente tem aqui informação de todas as cidades que vieram lá da nossa consulta. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. Total cidades é o que? É o cidades num rows. Isso aqui agora eu coloco aqui, entre parênteses, por exemplo, total cidades. Olha aí. F5, olha só. Carregando, olha, 246, Goiás, Paraná, 399. São Paulo, 645 municípios. Olha quanto tem Minas Gerais. Acho que tem mais ainda Minas Gerais. 800, nossa, é muita cidade, é muito prefeito, Então isso daí, meus caros, tá? Espero que o post tenha sido útil para vocês. Esse post ele é baseado num post de select dinâmico que eu tenho lá no blog do Dicas do Code Igniter, tá? Então esse aqui é bem mais específico, é para estado e cidade, que geralmente é o mais útil que temos hoje em dia aí, né? É o que de mais precisa, é você selecionar as cidades do estado. Então espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês aí. É isso aí, um grande abraço e até um próximo vídeo.